Lei 14.344, de 24 de maio de 2022. A lei que cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Artigo 1º. Esta lei cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Capítulo 1. Da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Artigo 2º. Configura violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial. Inciso 1. No âmbito do domicílio ou da residência da criança e do adolescente, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Inciso 2. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que compõem a família natural, ampliada ou substituta, por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Inciso 3. Em qualquer relação doméstica e familiar na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, independentemente de coabitação. Parágrafo único. Para a caracterização da violência prevista no caput deste artigo, deverão ser observadas as definições estabelecidas na Lei 13.431, de 4 de abril de 2017. Artigo 3º. A violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente constitui uma das formas de violência dos direitos humanos. Artigo 4º. As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente serão incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Assistência Social e do Sistema de Justiça e Segurança, de forma integrada, a fim de subsidiar o Sistema Nacional de Dados e Informações relativo às crianças e aos adolescentes. Parágrafo 1º. Por meio da descentralização político-administrativa, que prevê o sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente, os entes federativos poderão remeter suas informações para a base de dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Parágrafo 2º. Os serviços deverão compartilhar entre si, de forma integrada, as informações coletadas das vítimas, dos membros da família e de outros sujeitos de sua rede afetiva, por meio de relatórios, em conformidade com o fluxo estabelecido, preservado o sigilo das informações. Parágrafo 3º. O compartilhamento completo do registro de informações será realizado por meio de encaminhamento ao serviço, ao programa ou ao equipamento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, vítima ou testemunha de violência, que acolherá, em seguida, a criança ou o adolescente vítima ou testemunha de violência. Parágrafo 4º. O compartilhamento de informações de que trata o parágrafo 3º deste artigo deverá zelar pelo sigilo dos dados pessoais da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Parágrafo 5º. Será adotado o modelo de registro de informações para compartilhamento do Sistema de Garantias de Direito da Criança e do Adolescente, vítima ou testemunha de violência, que conterá, no mínimo, inciso 1, os dados pessoais da criança ou do adolescente. Inciso 2, a descrição do atendimento. Inciso 3, o relato espontâneo da criança e do adolescente, quando houver. Inciso 4, os encaminhamentos efetuados. Artigo 5º.
O sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente intervirá nas situações de violência contra a criança e o adolescente com a finalidade de, inciso 1, mapear as ocorrências das formas de violência e suas particularidades no território nacional. Inciso 2, prevenir os atos de violência contra a criança e o adolescente. Inciso 3, fazer cessar a violência quando esta ocorrer. Inciso 4, prevenir a reiteração da violência já ocorrida. Inciso 5, promover o atendimento da criança e do adolescente para minimizar as sequelas da violência sofrida. Inciso 6, promover a reparação integral dos direitos da criança e do adolescente. Inciso 7, promover a parentalidade positiva e o direito ao brincar como estratégias de prevenção à violência doméstica contra a criança e o adolescente. Capítulo 2. Da assistência à criança e ao adolescente em situação de violência doméstica e familiar. Artigo 6º. A assistência à criança e ao adolescente em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstas nas leis 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, e 8.742, de 7 de dezembro de 93, além do Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção e emergencialmente, quando for o caso. Artigo 7. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios poderão criar e promover para a criança e o adolescente em situação de violência doméstica e familiar, no limite das respectivas competências e de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 1. Centros de atendimento integral e multidisciplinar. Inciso 2. Espaços para acolhimento familiar e institucional e programas de apadrinhamento. Inciso 3. Delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia médico-legal especializados. Inciso 4. Programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar. Inciso 5. Centros de educação e de reabilitação para os agressores. Artigo 8º. O sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, juntamente com os sistemas de justiça, de saúde, de segurança pública e de assistência social, os conselhos tutelares e a comunidade escolar poderão, na esfera de sua competência, adotar ações articuladas e efetivas direcionadas à identificação da agressão, à agilidade no atendimento da criança e do adolescente vítima de violência doméstica e familiar e à responsabilização do agressor. Artigo 9º. Os Estados e o Distrito Federal, na formulação de suas políticas e planos de atendimento à criança e ao adolescente em situação de violência doméstica e familiar, darão prioridade, no âmbito da Polícia Civil, à criação de delegacias especializadas de proteção à criança e ao adolescente. Artigo 10. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão estabelecer dotações orçamentárias específicas em cada exercício financeiro para a implementação das medidas estabelecidas nesta lei. Capítulo 3. Do atendimento pela autoridade policial. Artigo 11. Na hipótese de ocorrência de ação ou omissão que implique a ameaça ou a prática de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao descumprimento de medida protetiva de urgência deferida. Artigo 12. O depoimento da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar será acolhido nos termos da Lei 13.431, de 4 de abril de 2017, observadas as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 13.
no atendimento à criança e ao adolescente em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, inciso 1, encaminhar a vítima ao Sistema Único de Saúde e ao Instituto Médico Legal imediatamente. Inciso 2, encaminhar a vítima, os familiares e as testemunhas, caso sejam crianças ou adolescentes, ao Conselho Tutelar para os encaminhamentos necessários, inclusive para a adoção das medidas protetivas adequadas. Inciso 3, garantir proteção policial quando necessário, comunicados de imediato o Ministério Público e o Poder Judiciário. Inciso 4, fornecer transporte para a vítima e, quando necessário, para o seu responsável ou acompanhante, para serviço de acolhimento existente ou local seguro, quando houver risco à vida. Artigo 14. Verificada a ocorrência de ação ou omissão que implique a ameaça ou a prática de violência doméstica e familiar, com a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da criança e do adolescente ou de seus familiares, o agressor será imediatamente afastado do lar, do domicílio ou do local da vítima e convivência com a vítima. Inciso 1, pela autoridade judicial. Inciso 2, pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca. Inciso 3, pelo policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Parágrafo 1º. O Conselho Tutelar poderá representar as autoridades referidas nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo para requerer o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima. Parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, bem como dará ciência ao Ministério Público concomitantemente. Parágrafo 3º. Nos casos de risco à integridade física da vítima ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Capítulo 4. Dos procedimentos. Seção 1. Das medidas protetivas de urgência. Artigo 15. Recebido o expediente com o pedido em favor da criança e do adolescente em situação de violência doméstica e familiar, caberá ao juiz, no prazo de 24 horas, inciso 1, conhecer do expediente do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. Inciso 2, determinar o encaminhamento do responsável pela criança ou pelo adolescente ao órgão de assistência judiciária quando for o caso. Inciso 3, comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. Inciso 4, determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. Artigo 16. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público, da autoridade policial, do Conselho Tutelar ou a pedido da pessoa que atue em favor da criança ou do adolescente. Parágrafo 1º. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, o qual deverá ser prontamente comunicado. Parágrafo 2º. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Parágrafo 3º. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, ou a pedido da vítima ou de quem esteja atuando em seu favor, conhecer novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário a proteção da vítima, dos seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. Artigo 17. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Parágrafo único.
O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como decretá-la novamente, se sobrevierem razões que a justifiquem. Artigo 18. O responsável legal pela criança ou pelo adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, desde que não seja o autor das agressões, deverá ser notificado dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. Artigo 19. O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência. Parágrafo 1º. Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão, após sua concessão, imediatamente registrada em banco de dados mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantindo o acesso instantâneo do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos órgãos de segurança pública e de assistência social e dos integrantes do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas. Seção 2. Das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Artigo 20. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente nos termos desta lei, o juiz poderá determinar ao agressor, de imediato, em conjunto ou separadamente, a aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Inciso 1. A suspensão da posse ou a restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente nos termos da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Inciso 2. O afastamento do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima. Inciso 3. A proibição de aproximação da vítima, de seus familiares, das testemunhas e de noticiantes ou denunciantes, com a fixação do limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Inciso 4. A vedação de contato com a vítima, com seus familiares, com testemunhas e com noticiantes ou denunciantes por qualquer meio de comunicação. Inciso 5. A proibição de frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da criança ou do adolescente, respeitadas as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 6. A restrição ou a suspensão de visitas à criança ou adolescente. Inciso 7. A prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Inciso 8. O comparecimento a programas de recuperação e reeducação. Inciso 9. O acompanhamento psicossocial por meio de atendimento individual e ou em grupo de apoio. Parágrafo 1º. As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da vítima ou as circunstâncias o exigirem, e todas as medidas devem ser comunicadas ao Ministério Público. Parágrafo 2º. Na hipótese de aplicação da medida prevista no inciso 1 do caput deste artigo, encontrando-se o agressor nas condições referidas no artigo 6º do Estatuto do Desarmamento, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas. E o superior imediato do agressor ficará responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso. Parágrafo 3º. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial. Seção 3. Das medidas protetivas de urgência à vítima. Artigo 21. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, determinar. Inciso 1. A proibição do contato por qualquer meio entre criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência e o agressor. Inciso 2. O afastamento do agressor da residência ou do local de convivência ou de coabitação. Inciso 3.
a prisão preventiva do agressor quando houver suficientes indícios de ameaça à criança ou ao adolescente, vítima ou testemunha de violência. Inciso 4. A inclusão da vítima e de sua família natural ampliada ou substituta nos atendimentos a que tem direito nos órgãos de assistência social. Inciso 5. A inclusão da criança ou do adolescente de familiar ou de noticiante ou denunciante em programa de proteção à vítima ou a testemunhas. Inciso 6. No caso de impossibilidade de afastamento do lar do agressor ou de prisão, a remessa do caso para o juízo competente, a fim de avaliar a necessidade de acolhimento familiar, institucional ou colação em família substituta. Inciso 7. A realização da matrícula da criança ou do adolescente em instituição de educação mais próxima de seu domicílio ou do local de trabalho de seu responsável legal, ou sua transferência para a instituição congênere, independentemente da existência de vaga. Parágrafo 1º. A autorização e a autoridade policial poderá requisitar e o Conselho Tutelar requerer ao Ministério Público a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de prova nas causas que envolvam violência contra a criança e o adolescente, observada as disposições da Lei 13.431, de 4 de abril de 2017. Parágrafo 2º. O juiz poderá determinar a adoção de outras medidas cautelares previstas na legislação em vigor, sempre que as circunstâncias o exigirem, com vistas à manutenção da integridade ou da segurança da criança ou do adolescente, de seus familiares e de noticiante ou denunciante. Capítulo 5. Do Ministério Público. Artigo 22. Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, quando necessário. Inciso 1. Registrar em seu sistema de dados os casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Inciso 2. Requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social e de segurança, entre outros. Inciso 3. Fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à criança e ao adolescente em situação de violência doméstica e familiar e adotar, de imediato, as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades constatadas. Capítulo 6. Da proteção ao noticiante ou denunciante de violência doméstica e familiar. Artigo 23. Qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão, praticada em local público ou privado, que constitua violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, tem o dever de comunicar o fato imediatamente ao Serviço de Recebimento e Monitoramento de Denúncias, ao Disque 100 da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, ao Conselho Tutelar, ou à autoridade policial, os quais, por sua vez, tomarão as providências cabíveis. Artigo 24. O poder público garantirá meios e estabelecerá medidas e ações para a proteção e a compensação da pessoa que noticiar informações ou denunciar a prática de violência, de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança e o adolescente. Parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão estabelecer programas de proteção e compensação das vítimas, das testemunhas e dos noticiantes ou denunciantes das condutas previstas no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O noticiante ou denunciante poderá requerer que a revelação das informações de que tenha conhecimento seja feita perante a autoridade policial, o Conselho Tutelar, o Ministério Público ou o juiz, caso em que a autoridade competente solicitará a sua presença, designando data e hora para audiência especial com esse fim. Parágrafo 3º. O noticiante ou denunciante poderá condicionar a revelação de informações de que tenha conhecimento à execução das medidas de proteção necessárias
para assegurar sua integridade física e psicológica, e caberá à autoridade competente requerer e deferir a adoção das medidas necessárias. Parágrafo 4º. Ninguém será submetido à retaliação, à represália, à discriminação ou à punição pelo fato ou sob fundamento de ter reportado ou denunciado as condutas descritas no caput deste artigo. Parágrafo 5º. O noticiante ou denunciante que, na iminência de revelar as informações de que tenha conhecimento ou após tê-lo feito, ou que, no curso de investigação, de procedimento, de processo instaurado a partir de revelação realizada, seja coagido ou exposto a grave ameaça, poderá requerer a execução das medidas de proteção previstas na Lei 9.807 de 1999, que lhe sejam aplicáveis. Parágrafo 6º. O Ministério Público manifestar-se-á sobre a necessidade e a utilidade das medidas de proteção formuladas pelo noticiante ou denunciante e requererá ao juiz competente o deferimento das que entender apropriadas. Parágrafo 7º. Para a adoção das medidas de proteção, considerar-se-á, entre outros aspectos, a gravidade da coação ou da ameaça à integridade física ou psicológica, a dificuldade de preveni-las ou de reprimi-las pelos meios convencionais e a sua importância para a produção de provas. Parágrafo 8º. Em caso de urgência e levando em consideração a procedência, a gravidade e a iminência da coação ou ameaça, o juiz competente de ofício ou a requerimento do Ministério Público determinará que o noticiante ou denunciante seja colocado provisoriamente sob a proteção de órgão de segurança pública, até que o Conselho Deliberativo decida sobre sua inclusão no programa de proteção. Parágrafo 9º. Quando entender necessário, o juiz competente de ofício a requerimento do Ministério Público, da autoridade policial, do Conselho Tutelar ou por solicitação de órgão deliberativo, concederá as medidas cautelares direta ou indiretamente relacionadas à eficácia da proteção. Capítulo 7. Dos crimes. Artigo 28. Artigo 25. Descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista nesta lei. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu a medida. Parágrafo 2º. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Artigo 26. Deixar de comunicar à autoridade pública a prática de violência, de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança ou adolescente ou o abandono de incapaz. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos. Parágrafo 1º. A pena é aumentada da metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. Parágrafo 2º. Aplica-se a pena em dobro se o crime é praticado por ascendente, parente consanguíneo até 3º grau, responsável legal, tutor, guardião, padrasto ou madrasta da vítima. Capítulo 8. Disposições finais. Artigo 27. Fica instituído em todo o território nacional o dia 3 de maio de cada ano como Dia Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, em homenagem ao menino Henri Borel.